Olá pessoal, então aqui é o nosso segundo vídeo falando sobre reforma religiosa. Então a gente finaliza com esse vídeo falando sobre vários movimentos reformistas que aconteceram após as ideias de Lutero na primeira reforma religiosa, né, que ele estabeleceu e influenciou outros pensadores. Bons estudos. Do século XVI, a mudança da mentalidade nas sociedades europeias repercutiu também no campo religioso. Temos aí então a reforma da igreja do protestantismo que vai nascer aí. A igreja tão onipotente na Europa medieval foi duramente criticada. A instituição católica estava em descompasso com as transformações do seu tempo e, por exemplo, condenava o luxo excessivo e a usura diante de uma sociedade cada vez mais capitalista. As críticas à igreja. No século XVI, a igreja, duramente criticada, sofria críticas desse excessivo corrupção do alto clero por causa da seu luxo excessivo, né? E também a ignorância religiosa dos padres. Desencadeia aí um movimento de ruptura, a chamada Reforma Protestante. E vai surgir com isso novas interpretações da Bíblia e procura entender a verdade divina sem intermediações, livre de exame das Escrituras, pois o padre estava ali para interpretar em latim e passar assim para a população. Nós tínhamos então que ocorreu também a corrupção do clero por meio da simonia, que era o comércio das coisas sagradas. Supostamente se acreditava que uma determinada coisa era sagrada ou era de um determinado santo e vendia-se isso pela Europa. Nós temos aí o comércio de indulgências também. A indulgência era o pagamento, né? As pessoas pagavam, que era uma forma de comprar a salvação. A indulgência então era uma carta dada aos grandes nobres da Europa, uma forma de entrar no céu. E aí temos os escândalos de padres e bispos e monges. E um sério problema entre os intermediários de Deus nessa questão. Vai surgir aí então reformadores por toda a Europa. Protestaram então, o primeiro foi Lutero, Calvino, depois Henrique e John Knox. Nós temos aí que a nova ética religiosa vai nascer. A igreja condenava a usura e defendia o preço justo, a sua norma, a igreja católica. Essa moral estava em choque contra a burguesia, que queria ganhar bastante lucros e emprestar dinheiro, né? Ela estava em choque eticamente contra a igreja. Os defensores dos grandes lucros econômicos necessitavam de uma nova ética religiosa adequada ao espírito capitalista, esse espírito que estava sendo aí combatido pela igreja, em partes. Essa parte da burguesia foi atendida em grande parte pela ética protestante que surgiu com a reforma. Então a ética protestante também fez nascer. E outro quesito é o sentimento nacionalista, com a formação dos reinos da Europa, os estados nacionais. Nós temos aí então que os reis passaram a tratar a Igreja Católica como uma entidade estrangeira, porque ela falava a língua latina. A Igreja, porém, insistia em se apresentar como uma instituição universal que unia o mundo inteiro, o mundo cristão. A noção de universalidade perdia espaço à medida que crescia o sentimento nacionalista na Europa. Então vai surgir cada estado com sua língua, sua tradição e afirmando assim as diferenças. A reforma protestante corresponde a esses interesses nacionalistas. A doutrina cristã dos reformadores foi divulgada na língua nacional, por isso nós temos a vantagem desses reformadores e por isso também apoiado pela burguesia. Aí o primeiro a ser o grande reformador, o monge Martinho Lutero, e ele nasceu em Asleben, na Alemanha, era filho de um empreiteiro de Minas e de prosperidade econômica. Influenciado pelo pai, foi estudar direito, no entanto, seu temperamento inclinou-se para a vida religiosa. Em 1505, após quase ter morrido durante uma violenta tempestade, ingressou na ordem dos agostinianos. Em 1510, viajou a Roma, a sede da igreja católica, regressou profundamente decepcionado com o que viu lá, a corrupção,
a avareza que vivia o clero, diante das indulgências e tudo mais que acontecia na Europa, e principalmente em Roma. A ética luterana e a salvação pela fé. Para Lutero, segundo a sua interpretação bíblica, né, nós temos aí os seus estudos da teologia na Epístola de São Paulo, encontrou então uma frase que parece fundamental: o justo será salvo pela fé. E concluiu Lutero que o homem corrompido, né, em razão pelo pecado original, só poderá ser salvo pela fé exclusiva em Deus. A fé e não as obras seria o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina. Temos aí então um rompimento com a Igreja Católica. Lutero foi lá para sua cidade, afixou na Igreja de Wittenberg as 95 teses, protestando, daí o nome protestante, contra a atitude do Papa, expondo assim os elementos de sua doutrina religiosa. Lutero foi excomungado em 1520. Em 1529, os príncipes alemães protestaram contra as medidas que impediam cada estado de adotar sua própria religião, ou seja, eles apoiaram Lutero. Foi a partir desses protestos que espalhou-se o nome aí protestante e designar para ser contra ao catolicismo. Temos então aí que a doutrina luterana baseia-se em alguns pontos que são principais aí. A fé é o único caminho para a salvação, a Bíblia é a única fonte como para a fé, o livre exame para os fiéis, a porta legítima é para a Bíblia. E a Bíblia então vai ser interpretada na sua língua e várias interpretações vão surgir a partir daí, não mais pelo padre em latim. E também nós temos o que? Uma aproximação da burguesia com Lutero, Lutero para pregar as doutrinas do luteranismo. Além disso, a doutrina não aceitava o culto dos santos e a adoração das imagens, como havia ocorrendo no catolicismo romano. A difusão do luteranismo vai se dar aí pelo norte, né, na Alemanha principalmente, e interessava a nobreza em apossar-se dessas terras. Além disso, apossar das terras da Igreja Católica. Além disso, a burguesia, com sede de poder e riqueza, mostravam-se descontentes com a Igreja, porque não permitia-se então assim os lucros, né? E com isso, por sua vez, os camponeses e artesãos urbanos também responsabilizaram a Igreja pela situação da miséria que eram explorados e que viviam. Havia um consenso então contra a Igreja em diversas classes. Com o apoio das classes ricas, nobreza e alta burguesia, Lutero conseguiu divulgar sua doutrina religiosa pelo norte da Alemanha, na Suécia, Dinamarca e também na Noruega. Temos aí então o reformador Calvino, João Calvino. Ele vai nascer em Noyon, na França, estudou teologia e direito, aderiu às ideias também do protestantismo e foi considerado um herege, sendo aí perseguido pelas autoridades católicas. Em 1534, abandonou então, fugindo aí para a Suíça, onde fez o movimento reformista Ulrich Zwingli, né, sob sua liderança. Nós temos aí que em 36 Calvino publicou sua principal obra, a Instituição da Religião Cristã, no qual afirma que o ser humano estava predestinado a merecer o reino dos céus. Explica que Deus tinha efeito algumas pessoas algumas pessoas para serem salvas. Para ele, então, as pessoas seriam predestinadas e eleitas para serem salvas. Então, o Calvino foi um governante daquele lugar absoluto na cidade suíça de Genebra. Durante esse período, ficou submetido a um governo teocrático. Olha que curioso, um governo teocrático. A população de Genebra era controlada por severa vigilância moral calvinista. Entre as atitudes condenadas estavam o jogo, o culto às imagens, a dança, o batismo das crenças com nomes não bíblicos e o uso das joias. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra as doutrinas era duramente punido. Muitos chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Cervan, que foi queimado vivo por negar o pecado original. Temos aí então a fé burguesa que vai nascer juntamente atrelada aos negócios de João Calvino. Nós temos aí que ele permitia então que ocorresse o comércio,
né? Então poderia ter então o lucro máximo que a burguesia desejava. E os interesses da burguesia veio com João Calvino. E então aí se expandiu-se o capitalismo nascente na França, Inglaterra e Escócia. E aí a burguesia achou então a ideologia para a sua riqueza. Nós temos aí a reforma anglicana de Henrique VII, rei da Inglaterra, que foi e era católico, porém o Papa não deixava ele poder casar uma segunda vez. Essa segunda vez interrompeu então esses laços com a Igreja Católica. Então temos aí a Igreja Católica exercia grande influência política na Inglaterra para fortalecer o poder da monarquia. Henrique VII percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. Além disso, a Igreja era dona da grande parte das terras, monopolizava o comércio e relíquias sagradas. Então, a burguesia passou a apoiar Henrique VIII. Nós temos então que Henrique VIII vai negar vai pedir, ele casa, mas ele não é feliz e aí ele vai querer que o casamento seja anulado. E teve aí uma filha, né? No caso eles queriam então um filho para suceder ele no trono. E aí ele se separa de sua mulher, né? Mas ele não vai poder casar na igreja. E desta forma, assim em 1529, pediu ao Papa que anulasse o seu casamento, seu matrimônio com Catarina de Aragão, mas seu pedido foi recusado. Aí vai nascer então a Igreja Anglicana, que tem um conteúdo protestante, porém o ritual é muito parecido com a Igreja Católica, suas vestimentas e igrejas, né? O parlamento inglês então aprovou o ato de supremacia pelo Henrique VIII, que tornou-se o chefe supremo da Inglaterra e da igreja também. Então a igreja pertence ao rei ou rainha da Inglaterra até os dias de hoje. Nós temos aí um culto, né? Não foi todavia modificado, né? O culto católico. Após a fundação da igreja anglicana, ocorreu nos governos sucessórios de Henrique VII tentativa de implantar o calvinismo e também uma reação católica. Somente no reinado de Elizabeth I consolidou-se a igreja anglicana com a mistura de elementos aí, como eu havia dito, católicos. Então, já que a igreja não deu a anulação do casamento, ele criou a igreja anglicana para se casar. Nós temos então aí que esses são os reformadores, os principais. Lutero, que protestou com as 95 teses. João Calvino, que foi para a Suíça e lá construiu a igreja e ele tinha um governo teocrático. Em Zurique, né, também era um dos reformadores. Menon Simon em Zurique também. Em Zurique então era muito então protestante. Na Inglaterra, Henrique VIII foi então criou-se a igreja para fugir do Papa, da não anulação do seu casamento. Temos aí a contra-reforma por parte da Igreja Católica diante de tais criações de tantas igrejas assim, tantas concepções, e a Igreja Católica começa aí a fazer a chamada contra-reforma na tentativa para tentar barrar esse crescimento desse protestantismo, mas não obteve tanto resultado assim. O movimento protestante avançou pela Europa e conquistou um crescente número de seguidores. Diante disso, a igreja reorganizou o clero e suas estruturas administrativas. Isso aí se dá contra a reforma. Os principais líderes foram o Paulo IV e Pio X. Xisto V tomaram as seguintes medidas da aprovação da Ordem dos Jesuítas, convocação do Concílio de Jesuítas e o restabelecimento da Inquisição. Nós temos aí em 1540 o Papa Paulo III aprovou a criação da Ordem dos Jesuítas ou Companhia de Jesus, fundada por um militar espanhol Inácio de Loyola, a fim de conquistar lá as novas terras descobertas das Américas, né? E criar escolas e catequizar esses índios, né, que estavam lá. Essa foi uma tentativa da expansão católica no mundo, né? Temos então que, além disso, temos o Concílio de Trento no ano de 1545, onde o Papa Paulo III convocou um concílio cujas primeiras reuniões foram realizadas na cidade de Trento, ali na Itália, e aí aprovou decisões destinadas a garantir a unidade da fé católica, regindo as ideias protestantes,
firmando aí diversos pontos. Doutrina católica como exemplo. O Concílio de Trento reafirmou aí a elaboração de um catecismo com os pontos fundamentais da doutrina católica, a criação de seminários para a formação desses sacerdotes e a manutenção aí do celibato. A salvação humana depende da fé e das obras humanas, rejeitando-se, portanto, a doutrina da predestinação segundo o Concílio de Trento, segundo a Igreja Católica. Essa é a afirmação da Igreja Católica. A fonte da fé. O dogma religioso tem como fonte a Bíblia, cabendo à Igreja dar-lhe a interpretação correta. E a tradição religiosa conservada e transmitida pela Igreja. O Papa reafirma sua posição de sucessor de Pedro, a quem Jesus Cristo confiou a construção de sua Igreja. A missa é a presença de Cristo. A Igreja reafirma então que no ato da Eucaristia ocorre a presença real de Jesus no pão e no vinho. Essa presença real de Cristo era rejeitada pelos protestantes. E temos aí então a Inquisição que vai ser restaurada, né? Essa Inquisição que ocorreu lá em 1231 e foi praticada pelos países da Europa, ocorreu então com o aparecimento do protestantismo. A Igreja reativou em meados do século XVI a Inquisição novamente, o Tribunal de Inquisição. Ele passou a encarregar, por exemplo, os católicos do Index Librorum Prohibitorium, que era proibir as obras católicas, proibir as obras literárias. Uma das primeiras relações de livro proibido foi publicamente em 1564.